antes de dar sequência, queremos ainda aproveitar, antes mesmo do almoço, né, e convidar a próxima palestrante, mas antes mesmo de convidá-la, queria apenas falar algo mais depois da exposição brilhante do padre, chover no molhado, como se diz, né? Mas no início a gente falava que a ideia desse seminário era justamente mostrar, provar, né, o engodo, os enganos, a falsidade por trás dessas ideias. E acredito que já nesse início, para quem está aqui presente, já pôde ver através da ideologia de gênero esta ideia, ou seja, a falsidade que vem por trás. Toda ideologia não procura nem verdade e nem o bem alheio, mas busca somente a conquista de suas vontades para utilizá-las com um fim espúrio. Portanto, a ideologia de gênero é necessariamente ambígua, utiliza o engano como um meio imprescindível para alcançar sua finalidade. O Dr. Jorge Scala falava isso em seu livro Ideologia de Gênero. Ou seja, é necessário enganar. E isso ficou bastante claro na exposição do padre. Tanto o engano que há por trás desta ideologia, né? Tanta manipulação da linguagem, né? Isso é bastante importante ficar claro, né? Como é importante a gente perceber a história e todo o desenrolar, seus agentes e principalmente os grandes nomes do socialismo que foram servindo à causa, né? Mas enfim, então vamos dar sequência. E aqui então agora quero convidar a professora Fernanda Fernandes Tactani, professora de História, formada pela Universidade Estadual de Londrina. Permaneça, padre. Também é membro do Observatório Interamericano de Biopolítica. Ela fará a sua exposição. Perdão. Por tempo de 1 hora também, sobre a experiência sueca, não é isso? Sobre a experiência sueca. Peço bastante atenção, né, à professora Fernanda, justamente pela continuidade dessa ideia da ideologia de gênero, né? A professora já esteve aqui, num evento anterior, falando sobre a questão de gênero. Agora nós vamos avançar e vamos falar um pouco sobre a experiência sueca, né? Vamos ver como se deu, né, neste país. Então, professora, agora são 12h20, então a senhora tem até às 13h20. Obrigado. Obrigada, bom dia a todos. Eu aceitei esse convite do professor Felipe para falar sobre a questão da Suécia, justamente porque ela vem ao encontro de toda essa teoria que o padre José Eduardo demonstrou e que parece muito abstrata para pessoas que, num primeiro momento, têm contato com toda essa história, com todos esses conceitos filosóficos e com toda essa discussão que parece não ter nenhuma realidade, nenhum problema no campo prático, né? A superestrutura, estrutura, gênero, filosofia, parece que não nos diz respeito e que é uma discussão relegada aos departamentos de filosofia. Essa minha exposição hoje, ela justamente tenta demonstrar como essa reengenharia social, que foi uma vez pensada, primeiramente pensada nos departamentos de filosofia, de ciências sociais, de história, ela tem sim efeitos práticos. E os efeitos práticos, eu imagino que a maioria dos aqui presentes repudiariam se conhecessem tais efeitos, se conhecessem o que esses conceitos que foram abordados pelo padre José Eduardo, que serão abordados também posteriormente pelo padre Paulo Ricardo, vocês repudiariam os efeitos de todo esse caminho filosófico que tem se apresentado e que tem se construído dentro das universidades hoje. Para começar a falar da Suécia, eu vou retomar um pouquinho
E falando que eu ia fugir da questão abstrata, lá vou eu cair na abstração de discutir um sistema político. Eu gostaria de abordar, no primeiro momento, a filosofia política de um ideólogo que teve muita influência agora no século XX. O nome dele é Karl Kautsky, e ele nasceu na República Tcheca, em 1854. Quais são os pressupostos da filosofia de Kautsky que nos interessam hoje? Eu não vou abordar toda a filosofia dele, nem toda a obra dele, não teria capacidade, nem é meu intento. Mas, para o que a gente vai trabalhar hoje relacionado à Suécia, eu acho que os pontos que eu elenquei hão de bastar. Primeiro que Kautsky ele foi filho do seu tempo. Como eu disse, ele nasceu em 1854 e ele foi na segunda metade, obviamente, no final da segunda metade do século XIX, que ele se formou intelectualmente. Nessa formação intelectual dele, ele teve uma influência muito grande de, basicamente, 3 linhas de pensamento. Quais são essas linhas de pensamento? A teoria da evolução darwinista, creio que todos aqui a conheçam. O cientificismo, que é um desdobramento quase que natural daquele positivismo começado por Comte, por Auguste Comte. Do positivismo, você cai muito facilmente no cientificismo. E uma terceira influência muito grande, eu imagino que talvez a principal, provavelmente a principal, é a teoria do materialismo histórico de Marx. Quais são, dentro da obra de Marx, quais são os principais componentes de cada uma dessas linhas de pensamento que eu acabei de citar? Em primeiro lugar, quando ele pensa na teoria darwinista, ele acaba adotando alguns princípios que são próprios dessa teoria. Por exemplo, a ideia de que o ser humano é um ser que nasceu de uma mera combinação aleatória dentro de um processo evolutivo. Essa é a ideia de ser humano para Darwin, e essa é a ideia de ser humano também adotada por Kautsky. Então, o ser humano nada mais é do que isso. Ele não tem uma inteligência que seja própria, uma vontade, sentimentos de ordem moral que o diferenciem dos animais. Na verdade, ele é um animal que conseguiu vencer, através da melhor adaptabilidade ao meio, conseguiu vencer os problemas que o circundavam. E, por isso, ele conseguiu... Esse verbo é muito caro para toda essa nossa exposição. Ele conseguiu progredir, né? Ele é o progresso encarnado, o ser humano. Não porque ele seja especial em si, mas porque ele deu a ele, com sorte, num processo aleatório, como eu falei, ele conseguiu estar à frente dos animais. Se a gente parar para pensar de uma maneira mais detalhada nisso, essa ideia que Kautsky herda da teoria darwinista já é uma dica de como ele vai abordar a questão antropológica. O que é o homem para Kautsky? O homem não é nada além de uma mera evolução aleatória de um processo que começou com aminoácidos, com amebas, e que, por uma sorte do destino, calhou de virar uma pessoa humana. Todo o reconhecimento que nós temos de uma dignidade do ser humano per se morre quando você usa esse instrumental antropológico para definir o homem. E é justamente isso que acontece, e eu vou demonstrar no decorrer da minha exposição. A segunda linha de pensamento que eu gostaria de abordar e que foi fundamental também para a construção da obra intelectual de Kautsky, ela está indiretamente ligada à teoria darwinista. É o cientificismo. A ideia de que só o método científico
e só a ciência experimental, né, através do método científico, consegue dar algum propósito, dar algum veredito de verdade sobre um determinado objeto. Todas as coisas são verdadeiras ou não a partir do momento em que ela é provada pelo método científico. Se o método científico não alcança determinada afirmação, essa afirmação não pode ser considerada verdade. Eu imagino que ele nunca tenha feito uma declaração de amor para a esposa dele, nem sei se ele tinha esposa, mas imagino que ele não deva ter feito nenhuma declaração de amor para uma mulher, porque você não tem como provar empiricamente uma declaração de amor. Você não tem como provar empiricamente, você não tem como analisar, através do método científico, por exemplo, o quanto você ama seus pais, o quanto você ama seus filhos. Todos esses sentimentos e essas operações da inteligência que são superiores a essa realidade mais física, mais baixa, como peso, altura, volume, que esse sim é o campo do método científico, tudo isso não pode ser considerado uma verdade para o cientificismo, porque não consegue ter a chancela, não consegue ter o carimbo do método científico. Por último, só um adendo aqui, o cientificismo, ele também tem um espírito progressista, porque ele, como eu falei, ele está indiretamente ligado ao darwinismo, ele também tem um espírito progressista, porque ele acredita que o progresso virá na medida em que os homens conseguirem aplicar o método científico a todos os problemas que os circundam. Então, o método científico seria a única maneira de você resolver um problema. A única maneira de você resolver um problema com exatidão seria através da aplicabilidade do método científico a esse problema. Tudo isso está dentro do pensamento de Kautsky. E, para coroar esse pensamento, ele escolheu também, ele formou também o pensamento dele com o materialismo histórico. Materialismo histórico, eu imagino que vocês devam conhecer também, é uma doutrina escrita por Marx, né, escrita por Marx, na qual ele argumenta, ele defende, ele vende a ideia de que ele encontrou uma lei que rege a história. A doutrina de Marx foi toda redigida, escrita no século XIX, e a gente sabe que o século XIX foi um século assim, de uma explosão no campo do conhecimento científico. As leis da genética foram observadas pela primeira vez no século XIX, vários descobrimentos no campo da química, da física, e todo esse espírito cientificista, essa ideia de que a ciência descobriria leis que regeriam todas as esferas existentes, o cosmos, as relações humanas, tudo isso esse espírito foi colocado por Marx em sua teoria. E ele se arrogou, ele se colocou como o descobridor das leis que regiam a história. Então, para ele, a história era regida por uma determinada lei, que eu imagino todos vocês aqui também estão cansados de saber, que é a ideia de que a luta de classes é o motor da história. Então, a partir dessa lei, ele analisou toda a história pretérita, que já tinha acontecido, e também ele ousou analisar a história futura que estava para acontecer. Quando Kautsky uniu a ideia do cientificismo, de que a ciência iria resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas através do método científico. E quando ele encontra alguém que fala que o método científico aplicado à história é aquele que reconhece na luta de classes todo o desenvolvimento histórico, fica muito fácil de você aplicar a luta de classes para um futuro
e a partir daí você achar que você descobriu, que você está conseguindo prever o que acontecerá. Então, esses três elementos, a teoria darwinista, que nega uma dignidade do ser humano como si mesmo, que vê o ser humano como um mero produto de um desenvolvimento aleatório dentro do universo, o cientificismo, que reconhece somente no método científico a possibilidade da chancela da verdade, e o materialismo histórico, que, se dizendo científico, vendeu a ideia de que tinha descoberto uma lei que regeria o processo histórico. Quando Kautsky juntou esses três elementos, ele conseguiu tecer um emaranhado que foi, na verdade, o que acabou dando vazão à obra intelectual dele. Bom, então, eu acabei de falar o que nortearia toda a atividade filosófica de Kautsky, e agora eu vou falar quais foram alguns desdobramentos que ele encontrou ao analisar a realidade a partir desses pressupostos. Kautsky, o trabalho dele se deu de uma maneira assim, prioritária depois da morte de Engels. Então, ele começou a ser muito ativo em 1890, 1891, 1897 e daí para diante. Quando ele conseguiu estruturar a obra intelectual dele, apesar de ser um marxista e um dos maiores marxistas que o século XX teve, porque ele aprofundou muito o conhecimento e a discussão sobre a teoria marxista em si, sobre sua aplicabilidade, ele divergiu, na sua obra, ele divergiu de alguns pontos relacionados tanto à teoria marxista ligada à prática, como Marx achava que deveria ser a prática, quanto, principalmente, ele divergiu de como alguns movimentos marxistas estavam entendendo que deveria ser a prática revolucionária. Essa dissidência, ela causou uma briga dentro do movimento socialista marxista internacional, e Kautsky foi, inclusive, declarado persona non grata na União Soviética. Lenin chegou a escrever um artigo, eu não sei se é um artigo ou um livro, não poderia saber dizer aqui, em que ele coloca Kautsky à margem do movimento. Então, ele teve muita importância, mas, ao mesmo tempo, ele foi renegado por muitos. E por que houve esse estranhamento entre Kautsky e o movimento, sobretudo o movimento leninista? Porque Kautsky não reconhecia na atividade revolucionária violenta um meio eficaz de atingir o poder. Ele não achava que o partido deveria, entre aspas, preparar o proletariado para que houvesse uma atividade de natureza violenta, com características de violência. Para ele, toda a reforma que deveria ser feita, todo o processo revolucionário deveria se dar dentro do Estado, dentro das instituições democráticas e dentro mesmo do capitalismo. Seria um desenvolvimento gradual, eventualmente lento ou não. Ele não chega a falar sobre a velocidade, mas ele fala que seria gradual e contínuo. Ele não abre mão da revolução, mas ele fala que uma revolução armada é muito contraproducente e que ela costuma não dar os frutos que se espera que deem. Por que eu estou falando de Kautsky? Porque quando houve essa cisão no movimento marxista internacional, foi justamente a posição de Kautsky que foi adotada pelo partido que levou o socialismo para a Suécia, que é o Partido Operário Social Democrata da Suécia.
todo o programa deles, já em 1897, foi galgado, foi fundado em programas e em diretrizes que foram expostas por Kautsky. Então, entender o que esse teórico fala é, no fundo, entender quais são as estruturas sobre as quais se fundamentam toda a análise intelectual, toda a análise de conjuntura e toda a tomada de atividade do Partido Socialista Sueco, Partido Social Democrata sueco, né? Então, eu falei aqui sobre isso. Esqueci de mencionar um ponto, agora vendo aqui, que é muito importante também na obra de Kautsky. Ele fala que, apesar de ele acreditar em processos aleatórios, ele fala que o socialismo, por ser científico, por ser algo que está imbuído de uma certeza científica, como ele via, não viria aleatoriamente. Seria necessário que um partido formado por intelectuais, já que é um socialismo científico, tem que ser alguém que tenha uma familiaridade com essa seara científica. Quem seriam essas pessoas? Seriam os intelectuais. Então, um partido formado por intelectuais é que conduziria esse processo. Esse partido, capitaneado por intelectuais, ele trataria de abrir as consciências, de levar o proletariado à tomada de consciência. Então, o processo revolucionário, esse instaurado dentro da ordem democrática e utilizando as estruturas da democracia e do Estado, ele não seria aleatório, ele não seria espontâneo. Antes, ele teria um método, ele seria sistematizado e ele seria controlado pelos intelectuais do partido. Bom, esses são os pressupostos filosóficos que eu tentei deixar um pouquinho claro, esclarecer um pouco, antes da gente entrar na parte mais prática do assunto. Qual é a parte prática que nos interessa, até a título de curiosidade histórica, né? Em 1932, a Suécia, uma das grandes discussões que varriam a Suécia, dizia respeito à questão populacional. Eu não sei se vocês sabem, mas a Suécia teve, até o começo do século XX, era um dos países mais pobres da Europa. E ela tinha um problema muito grande relacionado ao inverno demográfico. As mulheres tinham tido uma queda de fertilidade. Nas últimas décadas do século XIX, você tinha tido um movimento migratório para os Estados Unidos muito grande. Então, pessoas aptas a trabalhar, geralmente homens, jovens, saudáveis, tinham saído do país, tinham ido embora em busca de melhores condições de vida. E o governo sueco, ele se deparou com o problema da falta de crescimento populacional. E se nas próximas palestras vocês vão ver que hoje as pessoas têm medo do crescimento populacional. Mas no século XIX, para uma nação encolher em termos populacionais, era praticamente assinar um atestado de morte. Então, a sociedade sueca e o Estado sueco se preocupavam com a questão da queda nos índices de fertilidade. Justamente quando essa preocupação está em voga, na verdade, 2 anos depois do Partido Social Democrata assumir o poder na Suécia, ele assumiu em 32 e ele ficou até 76. Então, vocês imaginem isso, um espaço de 44 anos, somente o Partido Social Democrata que teve na governância da Suécia. Eles conseguiram fazer muita coisa justamente por isso, eles ficaram 44 anos com o poder nas mãos. Então, em 32, a sociedade já estava
discutindo, se preocupando com esse problema. Em 1934, acontece um evento significativo e que vai elevar em muito todo esse debate, e é o lançamento de um livro, de um casal que se chama Gunnar e Alva Myrdal. Eles lançaram um livro chamado O Problema Populacional, a Crise Populacional. E o que aconteceu? A partir desse livro, a crise na questão populacional. Né? Esse é o nome, está aqui. A partir desse livro, o debate na Suécia tomou os jornais, tomou as rádios, os clubes militares, todos estavam debatendo, e principalmente debatendo pautados nesse livro. Vale a pena a gente dar uma olhadinha no que estava escrito nesse livro, e qual é a formação, quais eram as formações dos dois escritores, obrigada, que redigiram esse livro. Bom, Gunnar Myrdal é um sueco, ele é economista e cientista político, e ele se dedicou, de uma maneira especial, a estudar como processos econômicos acabam alterando, acabam afetando questões que estão ligadas à esfera social. Esse é o nível assim, mais abstrato, mais teórico, mais acadêmico dos primeiros estudos do Gunnar Myrdal. A esposa dele, Alva Myrdal, ela é uma política, foi cientista política, virou política mesmo, foi embaixatriz da ONU, se eu não me engano, da Unesco, e também ela é uma pesquisadora em educação infantil. E quando o pai dela já era do Partido Social Democrata Sueco, e ela também tem uma grande inclinação socialista. Quando os dois com inclinações socialistas vão analisar o problema da crise na Suécia, da crise populacional, óbvio, um materialista ele não vai procurar nada além das questões materiais. Né? Ele não vai procurar nenhuma ordem moral, ele não vai procurar critérios que vão além dos critérios meramente econômicos e utilitaristas. Então, no livro, o Gunnar Myrdal apontou, vejam que casa muito bem com a área de conhecimento dele, ele apontou que os problemas da Suécia eram provenientes basicamente do fato de que as crianças pesavam muito no orçamento dos pais e que os pais não tinham condições financeiras de educar essas crianças e de trazê-las ao mundo. Então, que as pessoas, basicamente o que ele fala é isso, as pessoas por pobreza não têm mais filhos. E a solução que eles apresentam casa também muito bem com o que a Alva Myrdal pesquisava, porque a solução que eles apresentam é justamente essa. Olha, já que ninguém tem condições, já que as pessoas estão deixando de ter filhos, estão despovoando o país por não terem condição de educar seus filhos, então que o Estado eduque essas crianças. Aí, no livro, eles vão demonstrando, claro, como uma série de artifícios, assim, até estatísticos e mesmo metodológicos, assim, um pouco discutíveis. Mas eles demonstram lá como o problema da Suécia é a falta de alguém que cuide dessas crianças, e também já propõe no livro a solução. E qual seria a solução? A solução seria que o Estado provesse esses cuidados, o Estado provesse daycare, que eles chamam, que a gente poderia falar de creche para crianças aí de 7, 8 meses de idade, a partir daí que as crianças já fossem educadas por esse ente estatal, que o Estado se encarregasse de prover alimentação dessas crianças, se encarregasse de prover roupa para essas crianças, que o Estado desse algum tipo de ajuda via renúncia fiscal para quem tivesse muitos filhos e etc.
Bom, e como que surgiu, de onde surgiu essa ideia? Por incrível que pareça, ela surgiu nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos que tanto Alva Myrdal quanto Gunnar Myrdal, eles deixaram de uma maneira, eles burilaram toda essa ideologia, a ideia de que o Estado deveria cuidar das crianças. Eles passaram 2 anos, aliás, como bolsistas da Rockefeller Foundation, de 1929 e 1930, e lá Alva Myrdal estudou como a educação infantil poderia diminuir os laços das crianças com os seus pais. Como a educação infantil poderia direcionar socialmente as crianças. Então, quando eles voltam para a Suécia, eles lançam o livro e colocam todo o debate a seus pés. Eles são convidados para mesas redondas, eles acabam fazendo alguns programas de rádio e pautando todo o debate. Ainda falando do modo de eles pensarem, eu gostaria de citar um exemplo, não tem muito a ver com o que aconteceu com o livro em si, mas tem a ver com a maneira com que eles pensavam. E que já dá também uma dica de como eles aplicariam esses conceitos na prática. Em 1932, 2 anos antes, então, do Myrdal lançar o livro, 2 anos antes do debate sobre a questão populacional explodir, ele fez parte de um comitê que estudou o problema da moradia e da habitação na Suécia. E uma coisa assim que deixou ele de cabelo em pé foi que ele se deparou com a evidência de que as pessoas, mesmo tendo condições financeiras para tanto, elas muitas vezes moravam em residências, em moradias que estavam aquém de suas possibilidades econômicas. Qual foi a conclusão que o Myrdal chegou a partir dessa análise dessa evidência? Ora, ele pensou, ele inclusive falou isso em entrevista, que muitas pessoas não sabem escolher por si próprias o que é melhor para elas. Parece uma frase meio banal e despretensiosa, mas aqui há um germe de todo o projeto político deles. A ideia de que as pessoas não podem escolher, que não sabem escolher por si próprias o que é melhor para elas. Ele não falou, mas fica subentendido que ele saberia o que era melhor para aquelas pessoas e que ele que deveria escolher. O que me remonta, eu vou fazer essa recapitulação depois, mas remonta um pouco àquilo que eu falei sobre Kautsky no começo, sobre a ideia de que a sociedade não vai evoluir de uma maneira espontânea para o socialismo, de que é preciso que alguns intelectuais, através do aparato partidário, liderem, guiem todo o processo. Tá? Ainda sobre a questão da moradia, sobre a questão da habitação, tem um outro exemplo que eu acho mais simbólico ainda e assim, me causa mais espanto ainda do que essa afirmação do Gunnar Myrdal, que é a relação que a mulher dele, que a esposa dele, a Alva, tem com a questão da moradia. Em 1932, Alva Myrdal fez parte de um projeto chamado Collective Houses, casas coletivas. E no que consistia esse projeto? Ele era um projeto de vanguarda, de alguns arquitetos ligados a uma escola moderna de arquitetura na Suécia. Tinham 2, 3 anos antes feito um movimento, na verdade um manifesto, mais ou menos aos moldes do manifesto da Semana de 22 aqui, né? A Semana de 22 que teve um manifesto modernista. A Suécia também teve seu manifesto modernista aplicado à
à arquitetura. Era um movimento chamado, um manifesto chamado Acceptera. Eu não vou falar do movimento em si, mas eu acho que cada um pode procurar, se tiver interesse. É muito interessante ver o que eles propõem nesse movimento, para entender qual era o espírito dos tempos que estava dando tom ao debate. Mas o que a Alva Myrdal defende, junto com esses arquitetos, é um projeto de casas coletivas. O que seria isso? Seria como se fosse um conjunto habitacional, onde você teria áreas verdes, áreas com ar puro, para que as crianças pudessem ir lá, um grande prédio, com um grande corredor, que ligaria todas as unidades menores, que seriam as unidades familiares. E ainda dentro dessa estrutura, olha como essa mulher pensou como seria a casa ideal, qual seria o tipo de habitação ideal. Dentro dessa estrutura toda, haveria uma enfermaria com enfermeiras que cuidariam das crianças menores de 2 anos 24 horas por dia. Então, as crianças menores de 2 anos, para não dar trabalho para os seus pais, e também para não sofrerem as más influências do lar, elas seriam levadas para essas enfermarias, onde elas ficariam 24 horas por dia, sob os cuidados, segundo a Alva Myrdal, de pessoas que são especialistas nisso, que são enfermeiras, são professoras com treinamento pedagógico para lidar com essas crianças. Então, aquilo que o Padre José falou no final da palestra, sobre a família ser anterior ainda ao corpo estatal, Alva Myrdal, eu imagino que ela soubesse, óbvio que ela soubesse, mas ela não foi explícita. Mas quando você apresenta um projeto como esse, na prática você está negando a família. Porque essas crianças, elas ficariam até 2 anos de idade, 24 horas por dia, sob cuidados de quem entende melhor de criança do que o pai e a mãe, que na cabeça dessa mulher seriam as enfermeiras e as pedagogas. Não é muito diferente do que a gente vê hoje acontecendo, né? Mas, enfim. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que nesse conjunto dessas collective houses que a Alva defendeu em 32, a cozinha seria centralizada. Porque, inclusive, você deveria aquele princípio cientificista de que a ciência sabe o que é melhor e é a ciência que vai determinar o que é melhor e que vai encontrar todas as soluções, ela conseguiu aplicar nessa esfera habitacional com uma crueza assim, que me espanta. Eu acho que foi, de tudo que eu estudei, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Não haveria mais um momento, por exemplo, em que a mãe cozinhasse, em que a mãe fizesse a comida que o filho gosta, em que você reconhecesse o tempero da sua mãe, o tempero que o pai vai para a cozinha, alguma coisa assim. Não, as refeições seriam feitas de uma maneira racional, ordenada, e que tivesse como norte a economia dos recursos. A sua vida seria de um grande refeitório. Imagine uma refeição em família, num refeitório. Que coisa mais fria. Isso em 32 ela propôs. Só aqui já dá para ter uma ideia do que eles estavam tentando implantar na Suécia. Quando ela chegou a citar a questão da casa coletiva, e eu peguei o trechinho do pronunciamento dela, porque eu achei importante ler ipsis literis. Ela fala assim: encontra-se, por trás dessa conversa de educação social e organização comum, um novo ideal. Encontra-se uma certa crença de que uma nova era deve ser erigida através de cooperação construtiva. Eles são cheios dessas palavras esotéricas, né? Todo mundo acha legal cooperação construtiva. Quando você vai ver, cooperação construtiva significa você não fazer o jantar do seu filho porque você vai gastar batatas demais. Tem um burocrata que sabe melhor do que você o que a sua família deve comer ou não. Ela continua.
encontra-se um certo protesto contra o individualismo desenfreado que caracteriza o século burguês. Eu vou pausar aqui e vou retomar a questão do debate em si. Então, só para vocês terem uma ideia do que estava, de qual era a mente das pessoas que escreveram esse livro. E esse livro, em 1935, eu falei que ele foi parar nos jornais de circulação nacional e que ele também acabou rendendo ao Gunnar Myrdal alguns programas de rádio e tudo mais. Foi tão grande a repercussão que o Estado, que o governo sueco achou por bem criar uma comissão. Então, eles criaram uma comissão para estudos populacionais. Óbvio, dentro dessa comissão, o principal integrante foi Gunnar Myrdal. Quando Gunnar Myrdal vai falar sobre isso, ele fala, ele não deixa muito, ele não faz muita questão de esconder quais são os propósitos, mas eu acho que as pessoas não conseguiam entender exatamente do que ele estava falando. Eu vou ler algumas citações dele para vocês verem o que ele falava a respeito da criação desse comitê e da resolução da questão populacional. Isso aqui ele falou num discurso para militantes do Partido Operário Social Democrata da Suécia. Tá? Abre aspas. A questão populacional pode ser resolvida somente através de vastas reformas que significam uma total transformação da sociedade. Numa outra entrevista, ele afirma, abre aspas, a questão populacional não pode ser resolvida em uma sociedade liberal e capitalista. O problema precisa ser, em última análise, uma nova sociedade imbuída de solidariedade social, onde toda a nação, de maneira ampla, tome responsabilidade geral por aquelas crianças que serão a próxima geração. Eu não sei se vocês percebem, mas ele está indo na medida das possibilidades dele. Ele não poderia falar que o que ele estava fazendo era avançar a agenda socialista. Mas ele foi até o limite do que a ação política permitia para deixar muito claro o que ele queria. E quando esse comitê foi criado, foi aprovado, essa comissão, aliás, eles acabaram implementando. Esse comitê foi criado para estudar os problemas relacionados à crise populacional. Pois bem, ele estudou e ele propôs medidas. E as medidas que foram propostas, elas foram praticamente quase todas aceitas. Então, a partir aí já de 38, que é quando eles começam a implementar, a partir de 38 você tem as primeiras implementações do que foi apresentado como sugestão, porque esse comitê não tem poder de aprovar nada, ele pode sugerir, né? Os comitês e a comissão, os subcomitês e comissões, eles podem sugerir, mas eles não podem aprovar. Era tão grande o capital intelectual e a autoridade do Gunnar Myrdal que praticamente nenhuma das sugestões dele deixaram de ser aprovadas pelo parlamento. Então, você tem a implementação já em 38, e através do quê? Através de creches, de pontos que realmente eram favoráveis, como, por exemplo, licença maternidade, uma ajuda para mães, tudo isso. Começou aos poucos a ser implementado esse projeto. Algumas vozes se levantaram, mas poucas pessoas ouviram. Na verdade, teve um casal, eu trouxe aqui somente o que um casal falou, que me parece que sintetiza tudo o que deveria ter sido falado à época, e que ninguém, ou as pessoas não conseguiram entender o que estava acontecendo, ou as pessoas não tiveram coragem de se pronunciar.
Mas o que acontece é um casal chamado Eli e Eba Heckscher produziu uma série de artigos no jornal, em um jornal de circulação nacional e conseguiram fazer críticas muito contundentes à obra dos Myrdal. Quais críticas eram essas? Primeiro, crítica do método. Eles falavam que era um contrassenso você tentar entender a falta de filhos dos suecos sem levar em consideração questões de cunho moral, espiritual e filosófico. A Suécia do século XIX ela já tinha começado a se afastar de uma maneira... Quanto tempo tem? 15 minutos. Eles foram muito contundentes e mostraram que o problema dos suecos era esse vácuo moral, filosófico e espiritual que estava se criando, e não uma mera questão econômica. Eles acusaram ainda o casal Myrdal de terem usado a questão populacional para avançar ainda mais a agenda. Eles falam até, eu achei muito emblemática, eles falam que o programa proposto por Alva Myrdal, de crianças indo para a escola desde o primeiro ano de idade e lá permanecendo durante o dia inteiro no regime integral e fazendo refeições lá, tendo aulas sobre tudo, porque eles propuseram educação sexual e tudo mais. Ele falou que aquilo lá era um pouquinho menos do que um verdadeiro sequestro moral e intelectual das crianças operado pelo Estado. Acho que foi uma das melhores críticas que eu já li a respeito disso. Os Myrdal afirmaram que não havia problema algum e que eles estavam fazendo aquilo movidos pela ciência e não pela agenda socialista. Num primeiro momento, eu gostaria de demonstrar, assim, não vai dar tempo, eu vou ter que resumir muito, mas eu queria só mostrar como realmente me parece que esse casal, os Heckscher, tinham razão, porque se num primeiro momento Myrdal ele falou que era importante que as pessoas casassem para que elas tivessem filhos, era importante que você desse benefícios fiscais para que as pessoas se sentissem impelidas a casarem e a formarem famílias, e de fato houve a adoção dessas políticas. 30 anos depois, quando eles ainda estão no poder, eu falei que eles ficaram 44 anos, né? Então, 30 anos depois, aí, em 66, 67, o mesmo Partido Social-Democrata da Suécia, o Partido Operário Social-Democrata da Suécia, lança um documento escrito por Alva Myrdal, e nesse documento, o documento se chama A Caminho da Igualdade. Nesse documento, eles falam da necessidade da igualdade. Eu vou ler o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, aliás, do documento, para vocês verem o que eles falam. Abre aspas. Esta é uma questão fundamental para o movimento operário sueco no início dos anos 70. Um dos objetivos prioritários para o trabalho político e sindical tem sido sempre a luta por uma maior igualdade. Aqui fechou a igualdade. Todo mundo pressupõe que seja igualdade de direitos ou igualdade salariais. Essa igualdade, ela vai acabar por entrar na educação. Tá? A igualdade que eles querem passou a barreira de salários iguais, iguais oportunidades de trabalho, para chegar a uma igualdade, mesmo desconsiderando a natureza. Então, homem e mulher não podem ser tratados de maneira desigual. Aliás, homem e mulher não podem ser considerados diferentes, mesmo
nas suas diferenças mais evidentes. Imagino que o Padre José tenha tratado da questão de gênero aqui, né? Falado sobre isso. É dessa política que nasce essa ideia. Os suecos não tinham o conceito de gênero desenvolvido, mas eles já estavam tateando, já procuravam algo, porque na década de 60 eles já estavam implementando políticas que iam contra a igualdade, que iam contra a complementariedade entre homem e mulher. Voltando para o exemplo que eu queria dar, eu falei que eles tinham, num primeiro momento, promovido o casamento, já que estavam, diziam eles, preocupados com a questão populacional. Ora, 30 anos depois, eles lançam esse documento, e nesse documento está escrito aqui, no item 4, relacionado à tributação, eu abro aspas, o sistema fiscal deveria ser o mesmo para toda a gente, independentemente do sexo ou estado civil, pelo que não deveria abranger qualquer forma específica de coabitação. Aqui eles cessam, aqui o Partido Operário Social-Democrata cessa de qualquer benefício à família. Se antes você poderia ter uma dedução de imposto maior ou ter um subsídio de imposto maior porque você era um pai de família, porque você formava família, porque você tinha filhos para cuidar, eles estão falando que não é justo que se tenha e que a igualdade tem que colocar homens casados pagando o mesmo imposto de homens solteiros. Eles falam também que... Eu acho que eu devo ter pulado, eu vou deixar para lá. Mas eles falam também que o que eles buscam a partir de 1960, eu não vou conseguir citar ipsis literis, mas o que eles buscam a partir de 1960 é um sistema em que cada um seja responsável pelo seu próprio sustento. Então, eles fazem muita questão de falar do direito da mulher ao trabalho produtivo. Direito da mulher ao trabalho produtivo. Ora, direito da mulher ao trabalho produtivo significa necessariamente um dever dela sair de casa. Eles já colocam trabalho produtivo porque todo mundo sabe que uma mulher que trabalha em casa também tem trabalho. Ela precisa lavar roupa, ela precisa cuidar da casa, ela precisa cozinhar. Mas quando eles falam trabalho produtivo, eles estão obrigatoriamente colocando as mulheres para fora de casa, porque elas precisam produzir. Então, esse documento da década de 60, ele fala que ele vai lutar pelo direito da mulher a ter um trabalho produtivo. Na prática, ele vai lutar para colocar a mulher numa situação de tanta necessidade que ela se veja obrigada a deixar seus filhos 7, 8 horas por dia sob os cuidados de alguém que ela não conhece, de alguém que dará uma formação alheia à formação dela, para poder trabalhar. Porque ela precisa trabalhar. Porque os impostos na Suécia, eles chegam, a depender dos seus ganhos, eles chegam a abocanhar 65% do seu salário. É óbvio que o pai de família e a mãe de família vão precisar trabalhar num sistema em que 65% de toda a sua riqueza, da geração de riqueza a qual você tem direito, vai parar na mão do Estado. Então, por último, eu vou citar aqui ainda desse documento, que eu acho importante e que eu recomendo a todos que procurem, se chama Caminho da Igualdade, foi escrito pela Alva Myrdal. Eles já tinham uma preocupação na década de 60, eu vou ler aqui, com os livros didáticos. Olha o que o documento prega, abre aspas. Os textos e figuras dos livros têm, por exemplo, ajudado a fortalecer os métodos de avaliação tradicional dos papéis a desempenhar pelos dois sexos. Chegou-se à conclusão de que os livros de texto sobre assuntos religiosos têm uma tendência propagandística. O debate agora em curso nas organizações estudantis, por exemplo, sobre preconceito nos livros de texto, deve ser encorajado. Então, eles não queriam mais que nos livros
essa história eu acho que todo mundo conhece, né? Deve soar familiar para um monte de gente aqui. Que nos livros que estavam sendo utilizados nas escolas, houvesse a figura de um pai e de uma mãe. De pai indo trabalhar e a mãe cuidando da casa. Já a partir da década de 60, um dos nortes políticos é esse. Uma das diretrizes políticas é essa: evitar a construção de papéis sociais ligados ao sexo. Bom, agora eu iria fechar um pouquinho do que eu falei agora e mostrar como aquilo que eu falei de Kautsky, a ideia de que não existe moralidade, eu não pude falar aqui por falta de tempo, mas o ensino sexual dado na Suécia, ele é um ensino sexual meramente utilitarista, tá? Ele não leva em conta questões como a dignidade humana, como a moralidade, como a formação, a complementaridade entre sexos, a formação de uma família. A única coisa que uma criança aprende sobre sexo, sobre o ato sexual na Suécia, é que ele é fonte de prazer. Ele é fonte de prazer e que, desde que você consinta, não há problema algum em fazê-lo com qualquer um e em qualquer momento. Inclusive, a despeito do que seus pais possam pensar. Claro, a criança nem tem muito tempo para saber o que seus pais podem pensar, porque ela passa, ou ela está dormindo, ou ela está na escola, né? Ela passa o dia inteiro entregue às mãos de pessoas que fazem parte do aparato estatal que educam essas crianças. Mas eu queria voltar a lembrar, só para fechar o que eu falei de Kautsky, a ideia de que a moralidade é uma mera questão utilitarista. O que era moral ontem, se hoje a maioria decidir que não é mais, deixa de ser moral e a gente pode abrir mão. A moralidade não é um exercício de busca da razão natural, da razão natural e mesmo da revelação de algo transcendente, não. É uma mera adequação do homem aos tempos. Isso falava Darwin, isso falava Kautsky, isso foi aplicado na Suécia. O segundo ponto que eu gostaria de lembrar e que eu espero que tenha ficado claro, a despeito do tempo que é curto, instrumentos democráticos foram utilizados para transformar radicalmente a sociedade. O que se criou na Suécia foi uma atomização. As pessoas não têm mais ligações, elas não têm mais vínculos familiares. A Suécia tem um dos maiores índices, se não o maior índice de divórcios do mundo. Tem um dos maiores índices de recorrência de aborto hoje. Recorrência de aborto é a mulher que foi lá, fez uma vez e acabou indo na segunda, terceira vez. Então, ela já está usando o aborto. Sim, do mundo. Do mundo é onde? China. Desculpa, do mundo é a China. Mas, veja, na China as pessoas são obrigadas, né? Na Suécia você faz por livre e espontânea vontade. Mas, enfim, um dos maiores índices de recorrência de aborto na Europa. Cerca de 40%, mais ou menos, e está subindo, tá? A tendência estatística é de alta, as pessoas estão cada vez mais abortando mais e mais vezes a mesma menina. Não há necessidade, até as 18 semanas de gravidez, de comunicar aos pais ou os responsáveis legais, caso uma menor de idade queira fazer aborto na Suécia. Ele é liberado. E então você mudou de uma maneira gradual essa estrutura social. Tem também, o que eu acabei de falar, o partido liderando os intelectuais e o aparato partidário liderando esse movimento. E, bem, depois de décadas de implementação desse programa, a Suécia ela sofre, além da questão do aborto e do divórcio, ela sofre
um número muito grande de mães solteiras. Você tem mães solteiras num número muito grande. Você tem também algumas questões, eu não sei se o padre José abordou, eu não cheguei a tempo de começar, de pegar o início da palestra dele, mas agora na Suécia, a questão de 2, 3 anos atrás, teve uma escola que adotou um artigo neutro. Eu não sei se vocês já viram. O senhor falou sobre isso? Não? Posso falar 2 minutinhos a mais? Em sueco, eu não sei falar sueco, eu tive que pegar na internet, mas o artigo feminino, ele é o ela, né? É home, e o artigo masculino é ham. Para evitar se referir a alguém como ele ou ela, porque isso daí feriria essa igualdade que eles querem, eles criaram um gênero neutro chamado hen. Então já tem vários livros de literatura infantil em que você não sabe, afinal de contas, se o personagem é um menino ou uma menina. Porque o gênero, o artigo usado é esse artigo neutro. Tem um livro, é interessante até ver aonde vai o limite da demência dessas pessoas que querem reformar até a língua. Um autor sueco em que ele faz uma mistura entre as palavras mamãe e papai, de modo que essas palavras em sueco se tornem uma palavra só. Então você também não sabe, quando você vai ler o livrinho, você não sabe se é um menino ou uma menina, e você não sabe se ele está chamando a mamãe ou se ele está chamando o papai. Porque essas duas palavras assim te deixam no vácuo, você não consegue distinguir. Outra coisa que é muito importante e que não é quantificável, eu não posso assumir com estatísticas, com números, mas é um sentimento que varre toda a sociedade sueca, que é a ideia de que os homens não crescem nunca. Porque o Estado está sempre ali para te dar tudo na mão. Então, as pessoas tendem a fugir de responsabilidades. E fugir de responsabilidade é coisa de criança, né? Nós nos tornamos adultos à medida em que nós assumimos nossas responsabilidades. Eu vou ler o trecho de um artigo de um finlandês que estuda essa questão. E ele fala assim, abre aspas, o que estamos vendo hoje na Suécia é a consequência perfeitamente lógica do Estado assistencialista. Ao distribuir benefícios e assim liberar o indivíduo da responsabilidade individual por sua própria vida, um novo tipo de indivíduo é criado, um indivíduo imaturo, irresponsável e dependente. Com efeito, o que o Estado assistencialista criou foi uma população de crianças moral e psicologicamente dependentes, assim como os pais que nunca deixam seus filhos enfrentar problemas, assumir responsabilidades e criar soluções sozinhos, tornam seus rebentos mimados em constantes necessidades e extremamente exigentes. E ele continua. Esta nova modalidade é obviamente oposta àquela da geração dos meus avós. É uma moralidade, ele está falando de como essas crianças, depois de 3 décadas desse ensino estatal sueco, como elas criaram uma nova moralidade. E me parece que esse era exatamente o intuito dos Myrdal, muito mais do que resolver a questão populacional. Ele fala, é uma moralidade que diz que a independência só pode ser atingida através da transferência de responsabilidades para terceiros e que a liberdade só pode ser conquistada através da escravização de outros, porque quando outra pessoa paga a minha escola, quando outra pessoa paga as minhas 5 semanas de férias, quando outra pessoa paga os meus 5 anos de seguro-desemprego, na prática eu estou escravizando alguém, né? Eu estou tomando para mim o fruto do trabalho que é de outra pessoa. O resultado dessa moralidade degenerada por toda a sociedade é um desastre economicamente, socialmente, psicologicamente e filosoficamente. Mas isto é uma tragédia para milhares de suecos. As pessoas parecem incapazes
de desfrutar a vida sem ter responsabilidade pelas próprias ações e escolhas. E é impossível sentir orgulho e independência sem ter os meios para se controlar o próprio viver. O Estado assistencialista criou pessoas dependentes e totalmente incapazes de encontrar algum valor em sua existência. Ao invés disso, elas se veem incapazes de ter sentimentos tipicamente humanos como o orgulho, a honra e a empatia. Esses sentimentos, juntos com os meios para se criar um sentido para a vida, foram tomados pelo Estado assistencialista. Eu ia falar aqui um pouquinho das CIECOS e também de como esse modelo de educação sexual e dessa ideia de que o Estado tem que prover educação para as crianças e de que o Estado ele pode ser fonte de moralidade para educar nossos filhos, eu ia falar como isso acabou chegando no Brasil. Tá, no final eu falo. Então, eu só queria terminar falando que esse estudo, apesar de parecer que me bastaria, por uma mera curiosidade histórica, eu sou professora de história, então, para mim, me bastaria ter estudado isso por ter estudado isso. Mas acho que vai muito além. Eu não teria sido chamada aqui para falar sobre isso se as pessoas que pensaram esse seminário quisessem só passar uma hora jogando conversa fora aqui. A análise do caso sueco, ela é pungente para nós que vivemos a mesma ameaça hoje. Aqui no Brasil a gente se depara com essas questões que também nos preocupam. São grupos que nos fazem investidas inspirados em uma ideologia que nunca foi testada. Nunca você teve a ideologia que esses grupos defendem. Ela nunca foi testada sem que atrás dela só sobrevivesse miséria e desgraça. Esse grupo pretende criar uma sociedade de laboratório, como disse Padre José em outra ocasião, desconsiderando toda a nossa herança civilizacional, as nossas vontades e todo o bom senso que nós acumulamos durante milênios de caminhada. Colocando, inclusive, como Kautsky falava, meia dúzia de iluminados para escolherem quais serão os destinos de toda uma nação. Eu espero que essa exposição, apesar de breve, espero que depois a gente tenha tempo para falar um pouquinho mais a respeito de como esses absurdos suecos acabaram vindo parar aqui no Brasil. Eu espero que tudo isso, que a minha participação aqui hoje tenha servido para esclarecer um pouco mais o que aconteceu, o que acontece hoje na Suécia, e para também ajudá-los a pensar numa alternativa para a nossa nação, que não é o que eu vejo para a Suécia, não é o que eu quero para o meu país. Eu imagino que os que estejam aqui, e qualquer pessoa de boa vontade que use a reta razão para estudar o que aconteceu na Suécia e que está acontecendo em outros países, também se colocará contra esse projeto. Era o que eu tinha para contribuir com o debate hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço também, professora Fernanda, pelo esforço de ter vindo até Brasília, pelo desvio do avião, né? Então, enfim, com isso diminuímos o tempo, né? E tivemos que enxugar a própria exposição, devido ao fato de termos outros palestrantes no período da tarde, né? Ou seja, o prejuízo é de todos, também de nós que estamos aqui acompanhando, quereríamos ouvir muito mais. Eu serei muito breve e queria aqui agradecer a presença, né, de pessoas que vieram do Tocantins, Nilópolis, do Rio de Janeiro, que vieram para o evento, né, vieram de muito longe, de Águas Lindas de Goiás, do Paraná também, que estão aqui presentes. Então, agradecer às pessoas que vieram e que estão aqui conosco durante todo esse período. Também queria agradecer à Galeteria Beira Lago, do senhor Miranda, né, que vendo aqui, sabendo do próprio evento, e ele ofereceu aos palestrantes, às pessoas, o próprio almoço. Eu agradeço bastante publicamente, porque
de fato, nós estamos aqui com os nossos próprios meios, né? Ou seja, nós estamos aqui realmente prestando um serviço, né? O observatório, basicamente, o objetivo dele é fazer esse trabalho de esclarecimento da sociedade sobre esses temas, né? É um pouco difícil ter que tratar, né, da temática sempre como uma denúncia. Muitas pessoas falam, puxa, mas é um pouco pesado, parece que pessimista, derrotista. Não, na verdade não tem nada disso. Qualquer médico, né, para ser um bom médico, passou por uma universidade e estudou. E quando ele estudou, né, ele teve que estudar patologias, para poder justamente saber medicar. Então, para a gente entender o que está acontecendo nessa sociedade, a gente precisa entender esses problemas. Então, é necessário que a gente investigue, é necessário que se estude. Veja aqui o quanto de trabalho que se faz por essas pessoas aqui presentes, pelo Padre José, pela professora Fernanda, e outros tantos que são membros do Observatório, que estudam, que dedicam parte da sua vida a esse estudo para servir a sociedade. E aqui, como um programa que nós oferecemos à Câmara, um programa de assessoria parlamentar permanente sobre assuntos de família, ou seja, para que os assessores aqui presentes, os parlamentares também, possam receber da sociedade, não só a voz dela, mas também o conhecimento, né? Então, aqui passaram vários assessores, né, dos diferentes partidos que nós conhecemos aqui também. Então, acredito que... Sim, né, alguns amigos e conhecidos, né? Então, acredito que esse objetivo tem que ficar claro para todos, né? Por que nós estamos aqui, por que estamos usando esta mesma linguagem, né? Eu queria também indicar, para finalizar, para quem nunca viu, vale a pena ver, assistir. É um vídeo muito assim, acessível, a própria linguagem, né? Não é longo e é bastante neutro, porque é um jornalista entrevistando ambos os lados sobre a questão de gênero. É um vídeo que pode ser visto no YouTube chamado Paradoxo da Igualdade, né? O Paradoxo da Igualdade. É um vídeo feito na Noruega, vale a pena ver, justamente porque vou entrevistar grandes especialistas e médicos sobre essa temática, né? Então, o Padre José falava dessa questão da biologia, né, da diferença masculina e feminina. É um vídeo interessante, né?